Sejam muito bem-vindos, amados, a mais uma aula sobre a história do Brasil, focado aí no IFAM, né, no concurso para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém. Amados meus, antes de dar continuidade à aula propriamente dito, eu tenho um aviso para você. Aqui abaixo na descrição do vídeo tem 3 links. Link número 1 tem um material em PDF, onde você baixa e consegue acompanhar melhor assim essa aula, né? Link número 2 é o link da playlist com todas as videoaulas gratuitas que eu disponibilizo aqui no YouTube, tá? E o link número 3 é o link para o curso completo sobre os fundamentos do patrimônio histórico e artístico nacional, né? E a forma de adquirir, como adquirir o curso completo, está no link número 3. Então, link número 1, material em PDF. Link número 2, link da playlist. E link número 3 é o link para o curso completo. Essa é a última aula que eu estarei disponibilizando gratuitamente aqui no YouTube em relação aos fundamentos do patrimônio histórico e artístico nacional, né? E essa última aula é uma aula de história focado aí no seu concurso, Então, sem mais delongas, vamos começar os nossos trabalhos, né? Essa aula nós vamos falar sobre ninguém mais, ninguém menos do que o nosso ex-governo militar brasileiro. Vamos falar dos milicos, nós vamos falar da forma militar de governar o nosso país e a nossa relação, né, desse governo militar com a cultura no primeiro momento e depois com o próprio patrimônio histórico e artístico nacional no segundo momento, pois é isso que, ao meu ver, o seu edital está solicitando para nós. Mas é necessário fazer essa relação do patrimônio histórico com a própria história que está ali acontecendo, pois o edital é claro quando ele pede história do Brasil, política, cultura, sociedade, economia, mas lá ele deixa claro, dando ênfase nos aspectos vinculados ao patrimônio histórico e artístico nacional. Perfeito? Então vamos lá. Governo militar. Quem é esse governo militar? Antes de entrar nos detalhes sobre o governo militar que eu pretendo expor aqui, sempre é muito importante a gente conhecer o contexto aonde esse governo que estamos estudando ele se encontra. E esse contexto que eu estou falando é o contexto internacional. O contexto internacional diz muito sobre a forma governamental, né? O resultado do governo, né? Diz muito como que determinado país está se desenvolvendo ou não está se desenvolvendo, né? O contexto internacional é sempre muito importante. E neste caso, para compreender verdadeiramente o período militar brasileiro, o contexto internacional é fundamento número 1. E esse contexto internacional nada mais é do que um período que você estudou na escola chamado de período da Guerra Fria ou mundo bipolar, aonde você tem então duas grandes potências estimulando que o restante dos países do planeta Terra, quiçá do universo, né, assumissem também aquela forma, aquela ideologia, aquela forma de governar e aquela forma de viver. Eu estou falando, né, do capitalismo, principalmente, tendo como principal elemento nesse momento os Estados Unidos da América como principal exemplo, né, e países do Ocidente europeu, né? E o socialismo, primordialmente proveniente da União Soviética, né? Da União Soviética propriamente dito. Então o mundo estava tendo ali uma briga ideológica. Por que briga ideológica, professor? Porque os nossos governantes perceberam que uma briga bélica não seria bom, ia dar ruim uma briga bélica. Por que uma briga bélica ia dar ruim, professor?
Porque naquele período, só para a gente entender, se a gente colocasse a quantidade de ogivas nucleares que existia no planeta Terra, juntando Estados Unidos e a União Soviética, as bombas atômicas, dava para destruir o planeta Terra por volta de 3 vezes a quantidade de bombas atômicas existentes, né? Hoje nós podemos ficar tranquilo, o século XXI está mais tranquilo. Hoje, a quantidade de ogivas nucleares que nós temos só dá para destruir o planeta Terra uma única vez. Antes era 3, agora é só uma. Podemos ficar mais tranquilo. Então, aquela guerra não poderia ser de forma quente, né? Não poderia ser uma guerra entre a União Soviética e os aliados capitalistas, né? Não dava para ser na base da bala, não dava para ser na base da porrada, porque se fosse ia dar ruim e o ruim ia ser grandioso. Simples assim. Então, se eu não consigo ir na base da porrada, eu vou na base do convencimento, eu vou na base da ideologia, eu vou na base de convencer, de convencer. E aí a ideologia comunista sai na frente. Porque o convencimento comunista, socialista, é mais fácil de ser vendido, ao meu ver, isso sou eu, professor Kenneth, falando, é mais fácil vender do que o sistema capitalista opressor. Não é? Então há uma necessidade de bater de frente com esse sistema socialista que está entrando mediante ideologia, mediante pensamentos, mediante argumentos na América. E aí os americanos, de forma geral, começam a criar ações para combater essa entrada ideológica comunista nos seus países. E dentre essas ações, no Brasil, a principal ação vai ser, como nós vimos na última aula, o Congresso Nacional, por pressão popular, ele caça lá o João Goulart e aí elege de forma indireta o Castelo Branco, dando início assim ao governo militar. Então o que o governo militar veio fazer? O governo militar veio prioritariamente caçar comunistas. Essa era a prática, era a intenção inicial do governo militar. E aí caçar comunista e de groja, caça qualquer outro que não é comunista, mas que pode estar falando mal do próprio governo militar. Porque não é comunista, mas fala mal do governo militar, então é a favor, é colega dos comunistas. Então nós vamos caçar também. Essa era a mentalidade militar em relação a essa ação. E por conta dessa mentalidade, aquele governo que inicia de uma forma indireta, torna-se, muito logo no início do seu governo, uma ditadura. Por que ditadura? Porque ninguém imaginava que o governo militar ia durar mais de 20 anos, por exemplo. Com medidas, com ações realmente características de uma ditadura. Tá? Realmente. Então o governo militar foi sim uma ditadura militar em nosso país, mas com a intenção prioritária, caçar os comunistas. Essa era a principal e inicial intenção militar durante o seu respectivo governo, né? Durante o seu respectivo governo. E caçar também qualquer outro que não era comunista, mas ia contra o governo militar, tá? Ia contra o governo militar. E aí o governo militar, é óbvio que ele teve várias frentes contra eles, né? Teve guerrilhas comunistas com armas, né, tentando conseguir dinheiro para dar uma ação contrária à própria estrutura militar brasileira, né? Mas o grande foco realmente não foi no campo bélico, não foi. O grande foco foi no campo das ideias, foi no campo da percepção moral sobre as coisas que ali estavam. E então, durante esse período militar, o governo militar, para se manter no poder, ele continua, preste atenção no que eu vou falar agora, ele continua práticas comumente dos governos anteriores, ou seja, por mais que historicamente, por uma estrutura lógica, você separe o governo militar de governos populistas, os militares foram extremamente populistas. Criaram medidas para agradar o povo, porque agradando o povo deseja a permanência do governo militar.
Simples, bastante simples, né? Dentre essas medidas, nós temos algumas de destaque, né? Que eu separei aqui para a gente começar a entender. Primeiro, o país vive o famoso milagre econômico, né? O milagre econômico. Sim, durante o período militar teve um milagre econômico, né? Teve um boom econômico no Brasil. O Brasil não soube foi aproveitar esse milagre econômico e deixou como histórico para nós hoje dívidas. Tá? Dívidas aí deixadas por esse milagre econômico. Mas sim, teve um milagre econômico e os contemporâneos daquela época gostavam daquele milagre econômico, principalmente a classe média que estava crescendo, né? E era publicamente quem tinha voz, quem tinha ações para poder fazer algum tipo de pressão, né, em relação ao próprio Estado. Então, o milagre econômico é uma medida que acontece, né, e aí, óbvio que isso gera um certo agrado da população em relação a isso. Um outro grande agrado foi o governo das grandes obras. Sim, teve grandes obras durante o governo militar, né? Afinal, nós estamos falando de um governo nacionalista, e anote essa palavra, e centralizador. O governo militar, ele diminuiu o máximo possível, né, aquilo que era de competência dos estados e municípios e centralizou em suas mãos. Um governo centralizador. Por quê? Porque assim ele passa a ter o controle geral. Tendo o controle geral, né, não que ele acabe com os estados e municípios, não acabou, ainda tem competências para eles. Mas o máximo possível ele centraliza, ele traz para ele a sua competência. Tá? Posso dar aí exemplo a questões como Previdência Social, que aí vai instituir lá o INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social, deixando estados e municípios sem nenhuma responsabilidade, ele mesmo faz a competência. O INAMPS, que é o Instituto Nacional de Saúde, também sendo o único responsável pela prática de saúde brasileira, né? Então ele centraliza as suas ações dizendo, olha, quem está fazendo isso por você sou eu. Quem está fazendo isso por você sou eu, o governo militar, né? E isso de uma forma centralizada e ainda digo mais, além do milagre econômico eu faço grandes obras que todos os mundos querem. Ponte Rio-Niterói, Itaipu, a Transamazônica, né? Ou seja, é o governo das grandes obras. Até hoje isso é slogan político, né? É o governo das grandes obras. E aí o governo militar ele termina desenvolvendo algumas ações nesse sentido, mas tem alguns outros casos, outras ações. Ele institui o bipartidarismo no Brasil, bastante famoso, você viu isso lá na escola, né? Com o MDB e a Arena, os únicos dois partidos que nós tínhamos no Congresso Nacional. E por que só tinha esses dois partidos, amados? A única coisa que eles não queriam é que dentro desses partidos tivesse comunista. Até os liberais, que não eram tão a favor assim do governo militar, né? De certa forma você encontrava alguns deles aqui, né? E alguns liberais, principalmente dentro da ferramenta do liberalismo inglês, né? Dentro do liberalismo inglês, inclusive lá na frente, sobre uma percepção um pouco diferenciada, mais por liberal social, né? Mas isso é outra história que não me interessa aqui. Então, dentro dessa perspectiva, o governo militar ele monta o bipartidarismo. Por quê? Porque é mais fácil controlar. Óbvio que é mais fácil controlar, né? Ele fala, olha, esses dois partidos podem, um é a oposição a outro, tá ótimo, né? E não quero comunista aí dentro desses dois partidos, né? O resto a gente conversa. E se não der na conversa, a gente resolve de outro jeito, né? Mas só quero esses dois partidos aí, é uma função também, uma ação importante dentro do governo militar, né? E óbvio, a parte que você está esperando que eu fale, as repressivas, né? Amados, governo militar meteu porrada mesmo, né? E qualquer um que diga contrário, governo militar não meteu porrada, tá mentindo. Ele meteu porrada sim, né? Mas ele não só meteu porrada não, ele tomou várias ações de medidas repressivas, entre elas a porrada. Tá? A porrada, questões de tortura, né? Entre elas, sim, teve sim vários excessos em relação a tais atividades. Tá? E dentre essas repressivas, né, nós podemos caracterizar cassação de mandatos, sim, cassou mandatos de gente importante que unia o povo por volta do seu nome. Né? Nós temos, por exemplo, aqui o próprio Juscelino Kubitschek, que foi perseguido pelo governo militar e foi um dos que assinaram, né, lá a cassação do João Goulart para fazer o próprio governo militar entrar. Política no Brasil é assim, né? Então há uma perspectiva
de você perceber que sim, né, qualquer um, não posso falar que Juscelino Kubitschek era comunista, mas eu posso falar que ele era alguém que poderia bater de frente contra o governo militar. Então o governo militar fala, ó, Kubitschek, vaza, que é melhor para tu. Né? Então vai haver aí aspectos de cassação de mandatos, suspensão de direitos políticos, demissões de servidores, expulsão de militares. Sim, vários militares foram expulsos. E, óbvio, a censura à mídia e a artistas, que nós vamos conversar sobre ela daqui a pouquinho, já estou chegando nela, mas eu só quero que você entenda que todos esses atos aqui, inclusive o aspecto da censura, vai ser de forma gradativa, tendo como o principal resultado o ato institucional número 5. Né? Que eram atos que tinham que ser cumpridos, era um ato do presidente que tinha que ser cumprido. Esse ato institucional número 5 é o principal elemento, a principal forma, o principal documento que dá força aos militares para agir com todas essas repressivas contra aqueles que poderia, pelo menos, gerar algum tipo de ameaça ao governo, porque a percepção que se gera ameaça ao governo, gera ameaça ao país, e gerar ameaça ao país não pode de forma nenhuma, seja ela comunista, seja ela liberal, seja ela o que for. Perfeito? Então, dentro dessa estrutura, o governo militar vai agir com essas repressivas. Só que nem todos se calaram. Nem todos se calaram. Muito pelo contrário. Como eu expliquei no início do vídeo, a principal ferramenta entre o combate do capitalismo e o comunismo é a ideia, é o argumento, é a ideologia. E como eu afirmei que o comunismo ele é mais fácil de ser vendido, da mesma forma que o capitalismo é mais fácil de ser demoniado, várias ações no Brasil, no âmbito cultural, foram atividades que, sim, deixou os militares de cabelos em pé. Os poucos cabelos que eles tinham. Sim, e essa estrutura é o que nós vamos ver aqui no tópico questões culturais. Essa estrutura que eu estou falando para você, eu vi uma vez um historiador dar uma definição, que eu gostei muito dessa definição. Ele chama ela de resistência cultural. Até trouxe ela aqui. De resistência cultural. Então, no âmbito da cultura, durante o governo militar, o que mais interessa é a ideia da resistência cultural. Então você conseguia separar dois grandes focos de uma forma bastante simples sobre os produtores de cultura, independentemente de onde que eles vinham, o que eles faziam. Existia os produtores de cultura que não cheiravam nem fediam, então o Estado brasileiro não esquentava muita moringa com eles. Tá? Posso citar aqui, por exemplo, meu querido e amado Luiz Gonzaga, que nem fedia nem cheirava, né? Que foi ex-milico, né? Foi ex-militar, né? Mas não batia de frente, ele queria era tocar o forró dele, tocar lá o chanchado dele, tocar os negocinhos dele, né? E fazer o povo dançar e ganhar um dinheirinho com isso. Né? Então ele tava lá, ok, feliz e contente, ela ia cantar. Né? Alguns outros artistas que vão surgindo durante esse período, que vai para uma outra pegada, que não tem muito a ver com questões políticas, né? Como, por exemplo, o próprio Roberto Carlos. Né? Então você tem alguns artistas que o Estado brasileiro não vai bater de frente, porque fala, olha, esse povo tá agradando, tá deixando o povo feliz, deixa eles fazer o trabalho deles, tá tudo certo, não vou questionar nada disso não deixa por aí. Se ele falar alguma merda, eu vou lá e peço pra ele mudar o texto, fazer alguma coisa, né, já é um aspecto de censura, e a maioria deles vão atender sem maiores problemas. Então, o que acontece é que eu tenho uma produção cultural nessa linha, mas eu tenho uma outra produção cultural que não. Eu tenho uma outra produção cultural, que é aqui o que eu estou chamando de resistência cultural.
essa resistência cultural, o foco é destruir os argumentos do governo militar. Para destruir os argumentos do governo militar, eu preciso destruir dois conjuntos de ideologias. Eu tenho que destruir, então, os argumentos capitalistas, porque a ditadura militar está focado dentro dessa percepção capitalista das coisas, e eu preciso destruir a percepção moral pertinente na sociedade brasileira, principalmente na sociedade dominante brasileira. Eu preciso destruir este argumento moral também dentre essas pessoas, que eu vou chamar aqui de percepção moral cristã, né? De forma preponderante aquela visão católica, né? Então eu preciso ter elementos que eu crie meios para resistir esse governo militar e, ao mesmo tempo, conseguir convencer pessoas, porque a questão é ideológica, de que o comunismo é a solução para o mundo, que o comunismo é a solução para o Brasil, que o comunismo é a melhor coisa que o ser humano já inventou na face da Terra. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso mediante cultura. Mediante cultura. Algumas produções culturais conscientes, sim, produções culturais conscientes do que eles estavam fazendo com essa produção cultural e influenciando pessoas em relação a tal ação. E outras produções culturais inconscientes, porque essas pessoas já estavam em grupos que já tinham essa percepção, então o seu próprio discurso naturalmente já está vinculado àquela própria estrutura intelectual, mental daquele período, daquela percepção mais para o campo, né, liberal ou até mesmo para o campo comunista, que vai ser a grande maioria. Dentro dessa ideia, dentro dessa percepção, nós passamos a ter então aqui uma resistência cultural ao governo militar e a tudo que ele representa, ou seja, que ele representa o capitalismo e ele representa o comunismo. A burguesia fede, a burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não haverá poesia. Argumentos que entram. Ainda mais Cazuza cantando, que cantava muito, menino. Então você coloca uma característica aonde que há uma resistência cultural. E aí, óbvio, o Estado brasileiro, toda vez que ele percebia isso, seja de uma forma direta, ou seja de uma forma indireta, seja de uma forma consciente, ou seja de uma forma inconsciente, o governo brasileiro censurava. E censurava de vários meios, inclusive com violência, gerando algumas centenas de desaparecidos durante tal ação, por conta de tais mecanismos de combate a essa percepção intelectual vinculado ao meio primordialmente comunista. Porque a caça aos comunistas estavam abertas ao governo, aos senhores militares. Nesse processo, eu vou destacar alguns elementos, tá? Vou destacar o trabalho da mídia brasileira, mais especificamente das novelas. Vou dar um exemplo claro, Roque Santeiro. Roque Santeiro foi uma novela, tecnicamente, que queria questionar, não necessariamente os militares de uma forma direta, mas questionar o poderio de alguns, né? E questionar a questão moral por trás de todos aqueles elementos. No campo da música, eu posso citar a Tropicália, que é o que mais todos citam, e há uma chance do examinador cobrar ela para você, mas eu gosto de citar algo que, de certa forma, fez a mim crescer dentro da minha adolescência, que é o rock nacional. O rock nacional. O rock Legião Urbana, Capital Inicial. O rock
né, ele também tem elementos característicos para convencer uma determinada juventude sobre que a ditadura militar é cruel e o comunismo é a solução para tal fim. Sim, sim. Né? E esse comunismo era trajado como uma palavra chamada liberdade. É isso que eu quero dizer. O que os jovens gritavam no rock? Liberdade. Eu quero liberdade. Né? Essa liberdade era o pedido comuna. Por quê? Porque o comuna que estava por trás do processo, ele queria que tivesse a liberdade para que ele pudesse expor a sua opinião e conquistar mais pessoas mediante o seu argumento. Que é um argumento, como eu disse, muito fácil de ser vendido. Né? Então há elementos onde que a gente percebe que a música também serve como resistência cultural àquela ditadura e ao que ela representava, que era o capitalismo e a moral, né, do povo à sua época. Mas também, né, eu posso destacar aqui, né, além das novelas, da música, a produção intelectual. Sim, durante o governo militar, houve produções intelectuais muito, 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 muito importantes. Tais produções intelectuais influenciaram e influenciam até hoje boa parte, eu diria que a maior parte dos intelectuais brasileiros. Entre essas produções intelectuais, uma mudança profunda, filosófica, dentro da doutrina católica, mediante a percepção de uma nova teologia chamada Teologia da Libertação. Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação é uma perspectiva de produção intelectual que gera aspectos voltados para uma percepção cultural a favor daqueles que estavam sendo reprimidos pelo governo militar. Sendo assim, nós temos, durante o governo militar, preste atenção e eu encerro essa característica, sendo assim, durante o governo militar, eu tenho de um lado os militares batendo em tudo e em todos que sejam contra eles ou ao que eles representam. E eu tenho de um outro lado grupos de pessoas ou pessoas isoladas, conscientes ou inconscientemente, exercendo ações que, dentro da ideia da mentalidade, dentro da ideia da construção intelectual das pessoas, influenciam ações contra o próprio governo militar. E essa estrutura, ela só vai ter fim já no finalzinho do governo militar, que começa o processo da redemocratização em nosso país. E tanto isso é verdade que assim que redemocratiza, você tem vários partidos comunistas voltando a agir. Você tem vários grupos ideológicos aparecendo imediatamente durante o fim desse governo militar. Por quê? Porque antes eles estavam reprimidos e agora eles já não estão mais. Eles alcançaram a liberdade que tanto eles queriam. E que liberdade é muito bom. Né? Que liberdade é muito bom. Então há um processo voltado para essa percepção, né, de que durante o governo militar você tinha essa percepção cultural, mas uma cultura, primordialmente, aquela cultura que era uma cultura de protesto ao governo militar, de forma direta ou de forma indireta. Beleza? Mas além disso, há mais um ponto sobre o governo militar que eu quero tratar com vocês, que é a relação desse governo, que é a relação dessa ditadura militar com o próprio patrimônio histórico e artístico nacional. É bastante interessante perceber que durante o governo militar, por mais que ele fizesse tais repressões, dentro da sua medida de centralização dos atos, lembra que eu disse? Ele tenta minimizar as competências dos estados, dos municípios e centralizar na sua mão, porque assim melhor protege, melhor cumpre a sua missão, né? E dentro da sua ideia de centralização, ele exerce e faz ações importantes
dentro da percepção do patrimônio histórico e artístico nacional. Dentre elas, né, ele vai assinar o decreto número 66.967 de 1970. E esse decreto, preste atenção no que eu vou falar agora. Esse decreto, vamos voltar ao passado. 1937, governo Vargas, do ditador Getúlio Vargas. Vargas também foi um ditador. Governo Vargas. Vargas, em 1937, institui pela primeira vez o serviço, com S, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em 1946, já no próximo governo de Gaspar Dutra, o Gaspar Dutra vai pegar aquilo que antes era um serviço e vai transformar o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E aí, em 1970, em pleno governo militar, os militares pegam aquele departamento criado lá por então presidente Gaspar Dutra, em 1946, e transforma aquele departamento, centralizando as atividades. Transforma aquele departamento no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A autarquia. Tá aí uma coisa que o governo federal, durante a ditadura militar, fez. Foi criar autarquias nacionais, institutos nacionais. Aí uma coisa que ele fez foi isso. Pode pesquisar aí, ó, um monte de instituto nacional o governo militar fez. Por quê? Porque ele queria centralizar as ações. E ele faz isso também com a questão do patrimônio histórico e artístico nacional. E dentro dessa demanda do patrimônio histórico e artístico nacional, ele vai lá e institui, então, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, seu futuro emprego. Amém? Amém, Senhor. Amém, Senhor. Tá? Dentro dessa estrutura do governo militar, ele vai lá e faz o IPHAN, o famoso IPHAN. Então, preste atenção. Antes já existiu o SFAM, que era o serviço. Isso em 1937. Em 1946, virou o DEFAN, ou DEPAN, né? Que era o Departamento do Patrimônio Histórico. E em 1970, pleno governo militar, o departamento se transforma em IPHAN, de Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tranquilinho o tópico 1? Beleza? O tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3 aqui no meu material é muito importante. São muito importantes. O tópico 1 tá ok? Beleza? Então vamos ao tópico 2. No tópico 2, aparentemente é uma informação solta, mas não é. É uma informação bem importante dentro da construção lógica, né, da relação entre o governo militar e o patrimônio histórico e artístico nacional. O governo militar vai instituir um programa, ou seja, um conjunto de ações, então, um programa integrado de reconstrução das cidades históricas do Nordeste, ou programa de reconstrução das cidades históricas, mas no primeiro momento do Nordeste, que ficou conhecido pela sigla PCH, Programa das Cidades Históricas. Programa das Cidades Históricas. Beleza? Tranquilo? Então o governo militar criou o Programa das Cidades Históricas. Beleza? Esse Programa das Cidades Históricas ficou reconhecido como o primeiro programa brasileiro de reconstrução de cidades históricas para a questão econômica e turística. Então uma informação boa sobre ele aí. Tá? O Programa das Cidades Históricas ficou reconhecido como o primeiro programa brasileiro para reconstrução de cidades históricas com viés turístico para atrair turistas.
Então é algo importante a gente perceber. Perfeito isso? Tranquilo? Um outro ponto importante. Esse programa das cidades históricas estava dentro da estrutura, ou seja, ele era subordinado, preste atenção, ao Ministério do Planejamento. É isso que eu quero que você entenda. Ele estava vinculado ao Ministério do Planejamento, está no pontinho aí dele. Olha o que ele diz. O PCH era subordinado ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, Miniplan. O que você precisa entender é Ministério do Planejamento, tá de bom tamanho. Ele era subordinado ao Ministério, então ele não tinha nenhum vínculo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional quando ele foi criado. Nenhum vínculo. Depois, esse ministério se torna a Secretaria de Planejamento. Só muda a nomenclatura. O ministério se torna a Secretaria do Planejamento, né? E aí o PCH, né? o Programa das Cidades Históricas, continua subordinados à Secretaria do Planejamento. Tranquilinho o tópico 2? Então o tópico 2 está falando sobre o PCH. Mas por que eu citei o PCH? Porque ele é extremamente importante para a gente entender o tópico 3. Olha o que acontece. Em 1979, ou seja, governo militar. Em 1979, o programa das cidades históricas, que fazia parte do Ministério do Planejamento e depois da Secretaria do Planejamento. O programa das cidades históricas, que fazia parte lá do Ministério do Planejamento, foi transferido para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Isso significa que a secretaria, ou melhor, que o PCH sai do Ministério do Planejamento, da Secretaria do Planejamento, e passa agora a estar subordinado à autarquia chamada IFAM, a autarquia chamada Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que já tinha sido criado pelo próprio governo militar em 1970, em substituição à diretoria, que por sua vez foi em substituição ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural. Beleza? Tranquilo? Mas, Kennedy, por que você está falando isso? Pelo motivo simples. Porque esse programa das cidades históricas, quando é transferido para o IFAM, ele passa a fazer parte, olha bem, ele passa a fazer parte, olha o nome aqui, ó, da secretaria. E se você perceber, secretaria é com S. Da Secretaria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Secretaria essa que está dentro do IFAM. Essa secretaria é uma secretaria dentro do IFAM durante o governo militar. Então, o programa de cidades históricas faz parte da Secretaria do Patrimônio Histórico dentro do IFAM. Mas, Kennedy, por que isso é tão importante? Por conta da sigla gerada por conta desse S de secretaria. A sigla é ISFAM, com S. SPAM, sei lá, SPAM. SPAM é bom, né? SFAM, ISFAM. Que é a mesma sigla lá de 37 em relação ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural. Só que aquela sigla lá do ISFAM em 37 está falando do serviço como um todo, que em 46 se torna um departamento, que em 70 se torna o Instituto do Patrimônio Histórico. E dentro desse Instituto do Patrimônio Histórico tem uma Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico que tem aquela mesma, que a sigla é a mesma de 37 em relação ao nome do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico lá. É a sigla que é a mesma, mas são coisas completamente diferentes. Tanto que lá era serviço em 37 e aqui é uma secretaria interna ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E o programa das cidades históricas, que antes fazia parte do planejamento, do Ministério do Planejamento, que depois virou Secretaria do Planejamento, passou agora a fazer parte dentro dessa secretaria aqui chamada de ISFAM.
Então não confunda o SFAM durante o período militar e o SFAM durante o período do governo Vargas. Entendeu? Tranquilo? Perfeito? Tenho mais alguns pontos que eu quero comentar com você, mas são pontos, ao meu ver, por desencargo de consciência. Rapidamente eu comento dentro dessa relação governo militar e patrimônio histórico e artístico nacional. Mas antes de ir a esses pontos, só lembrando, aqui abaixo na descrição do vídeo tem 3 links. Link número 1 é o link que trata sobre o material em PDF de apoio a essa aula. Então, se você não baixou, baixa ele, né, para poder acompanhar melhor essa aula e fazer as suas devidas anotações. Link número 2 é a playlist com as aulas gratuitas, né? Lembrando que essa é a última aula gratuita que eu vou colocar nessa playlist, tá? E o link número 3 é o link do curso completo sobre os fundamentos do patrimônio histórico e artístico nacional, com videoaulas, teoria e exercícios. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então vamos encerrar aqui essa aula no tópico 4, só para os encargos de consciência. Em 75, o governo militar, ó como é que ele faz muita coisa durante o seu governo em relação ao patrimônio histórico. Né? Em 75, ele determina que a homologação dos tombamentos feitos pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico, aquele que ele criou, deve passar pelo ministro da Educação e Cultura. Tá? Então é o ministro da Educação e Cultura, né, do Ministério de Educação e Cultura, o MEC surge daqui, o termo MEC, né, Ministério de Educação e Cultura. Vai ter o processo deste ministério, né, do ministro ter que homologar aquilo. Então, é uma determinação. Ó, o Instituto faz, mas a homologação vem do ministro. Questão de controle, né? Questão de controle centralizado, simples assim. Né? E a relação desse governo militar com a Unesco, que é realmente muito bacana. Tá? É muito bacana, certo? A Unesco vai reconhecer no governo militar brasileiro um governo legítimo. Ela reconhece. Tanto que ela reconhece que o governo militar ratifica 2 tratados internacionais junto com a Unesco em relação ao patrimônio, fora outros, né, que ele vai fazer em relação aos organismos internacionais, e ainda, né, a Unesco vai reconhecer patrimônio brasileiro como patrimônio da Unesco. Perfeito? Olha o que ele diz. No tópico 5, o Brasil ratifica uma convenção que cai para você, que é a Convenção da Unesco relativa à proteção do patrimônio mundial, cultural e natural de 1972. Nós temos o curso, no nosso curso completo, sobre essa convenção, tá lá, né? Tá lá no curso completo, certo? Então nós temos aí, ele ratifica, ou seja, ele aceita, ele assina, ele se torna um estado parte sobre essa convenção, tá? No tópico 6, ele vai ratificar mais uma convenção, tá? Mais uma convenção. É a Convenção da Unesco sobre medidas a serem adotadas para proibir e impedir importações, exportações e transferências de propriedades ilícitas dos bens culturais. Ele também assina mais uma convenção. E, por fim, mas não menos importante, em 1980, raso 80, o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, Minas Gerais, é o primeiro bem brasileiro, é o primeiro bem brasileiro reconhecido pela Unesco como patrimônio mundial, Crianças do meu coração, muito obrigado pela atenção de todos, que Deus abençoe, até qualquer dia deste. Falou, tchau, tchau.